Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que estão chegando. Gratidão pela presença de vocês aqui hoje. Boa tarde, Ana Cris, boa tarde. Muita gratidão pela presença aqui de vocês. Arlete, querida, boa tarde. Gizinha, quanto tempo, querida? Boa tarde, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui hoje nesse nosso encontro do chá com Ho'oponopono e eu já vou pedindo desculpa para vocês porque hoje eu estou bebendo água. Eu descobri hoje que eu estou com falta de chás adequados para esse horário, que já é mais tarde, né? Já são 3 horas da tarde, então eu não quis tomar nenhum chá mais estimulante para chegar no final do dia mais tranquila, sem problemas para dormir. Não sei se vocês têm essa questão de horário, assim, que pode tomar chá verde, chá preto. Então hoje eu preferi só ficar na água mesmo, apesar do nosso encontro se chamar chá com Ho'oponopono. Hoje eu vou sem chá, espero que vocês estejam tomando aí um chazinho gelado, porque aqui em Belo Horizonte tá calor demais. Boa tarde, Bárbara, boa tarde, Cláudio, Bibi, Gizinha, um beijo também. Então, gratidão pela presença de vocês aqui hoje, nesse nosso encontro, em que nós vamos falar, então, camomila, erva cidreira, erva doce também, né? Mas eu tô sem esses chás, então por isso que eu não quis tomar dos outros. Boa tarde, Gemaia, boa tarde. Então, hoje o nosso tema do nosso encontro de hoje é Ho'oponopono e saúde. Boa tarde, Vera, boa tarde, querida. Muito quente também? Pois é. Deixa eu colocar aqui, Ho'oponopono e saúde. Então, como que o Ho'oponopono pode nos auxiliar nesse processo nosso de recuperação da nossa saúde? Esse é um tema tão intenso, assim, com tanto conteúdo relacionado ao Ho'oponopono, que até na jornada Aloha, eu faço uma jornada, né? O pessoal que tá aí, que me acompanha aí na jornada Aloha, nessa jornada da saúde. Boa tarde, Andréia, seja bem-vinda. Porque aí nós vamos por cada questão que o nosso corpo se manifesta, a gente traz aí alguns estudos relacionados às doenças, ao que é psicossomático, né? E quais são as questões que nós trazemos psicológicas, emocionais, de trauma, das nossas experiências de vida, que estão relacionadas àquelas questões que estão se apresentando para nós através de desafios de saúde. Boa tarde, lá no Nobre, boa tarde, querida. Então, quando nós falamos de Ho'oponopono, como que o Ho'oponopono pode nos auxiliar nas nossas questões de saúde, nós estamos falando dos aspectos que nós trazemos. Em primeiro lugar, dos nossos antepassados, ok? Então, primeiramente, nós trazemos energias, nós trazemos nas nossas células marcas daquilo que foi intensificado pelos nossos antepassados nas suas experiências de vida. Boa tarde, Beth. E quando nós pensamos nos nossos antepassados, nós estamos falando aí de tantas pessoas para trás, de tantas experiências de vida, de tantas coisas que poderiam ter acontecido com essas pessoas e experiências que elas vivenciaram. Então, a gente pode falar que na nossa célula, cada um dos nossos DNAs lá, nesse pedacinho de corpo que nós temos, há registros, e isso comprovado cientificamente, de milhares aí de pessoas dessas gerações anteriores, das relações que foram estabelecidas. Então, o nosso código genético que nós trazemos, eles trazem informações de todas essas pessoas que vieram antes de nós. Portanto, a possibilidade de desenvolvermos determinadas doenças, ela é possível para cada um de nós aqui. Todos nós carregamos traços genéticos aí de qualquer tipo de doença que nós possamos imaginar, e esse é um aspecto que o Ho'oponopono também acredita em relação ao que nós carregamos de karma humanitário, vamos falar desse jeito, com esse nome, para quem não conhece esse termo, memórias, né, do Ho'oponopono.
Então nós carregamos também todo esse karma da humanidade, porque nós somos um resultado de milhares, se não milhões de relações que foram estabelecidas até que nós pudéssemos chegar onde nós estamos. Então quando a gente fala assim, doença genética, no caso do Ho'oponopono e na própria jornada da saúde, eu já falei com as pessoas do grupo, né, com o pessoal que está lá. Todas são. Todos nós carregamos traços de alguma questão genética que foi enfrentada na saúde aí desses antepassados que nós tivemos. Todas elas, de alguma forma, já se manifestaram de algum jeito nos nossos antepassados e nós trazemos esses registros nas nossas células. Por que algumas se manifestam e outras não? Eu acredito que, primeiramente, algumas já chegam para nós com uma ativação muito forte, já estão praticamente ativadas por causa do nosso pai e da nossa mãe. Então, aquilo que nós herdamos dos nossos pais é tão intenso e tão forte que provavelmente algumas tendências nós já temos, assim como nós já temos também as nossas características físicas. Não é à toa que nós temos a aparência que nós temos, o cabelo que a gente tem, o nariz que a gente tem, a cor de olhos que nós temos, as tendências, né, emagrecer, engordar, algumas coisas que nós percebemos próximo assim nas nossas famílias, mas nem isso assim eu penso que seja tanto por causa somente dos nossos pais, não. Também tem uma questão do ambiente, mas nós já trazemos algumas células que podem ser mais ativadas, que já estão mais ativadas, que nós podemos já percebê-las na nossa aparência física, no físico que nós temos, né? No que nós temos de aparência realmente. E aí nós já temos então algumas coisas já ativadas também em relação às doenças. Algumas partes de nós já são mais sensíveis, algumas energias já são mais sensíveis a determinados tipos de ambiente, e quando esse ambiente se mostra dessa forma, essa doença se manifesta. Pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é Ho'oponopono e saúde. Então a gente está falando um pouquinho aí dessas crenças que nós temos a respeito das energias que nós trazemos dos nossos antepassados, algo que também tem sido cada vez mais comprovado pela ciência. E quero pedir para quem está chegando aí, está gostando dessa live, para clicar no coraçãozinho, pode se apresentar aí também, quem está assistindo pela primeira vez, e vamos lá. Então nós trazemos algumas coisas que já estão, boa tarde, que já estão mais ativadas, por causa das energias do nosso pai e da nossa mãe, e o nosso ambiente vai favorecendo o desenvolvimento de outras doenças. Por exemplo, doenças relacionadas às vezes, alguma alergia, alguma questão de saúde. Às vezes, o ambiente que nós adoecemos não é um ambiente relacionado ao espaço físico exatamente. Vamos lá, vamos traduzir esse ambiente, o que ele significa. Ambiente pode significar não apenas a questão do espaço físico, é claro que a higiene é importante, né, como que a limpeza é feita desse espaço e tudo mais, mas como as relações se dão dentro desse espaço. Então, quando nós pensamos em espaço físico, nós estamos pensando também em como as pessoas se relacionam lá dentro. Se numa casa muito cheia eu descubro que se eu adoeço, no momento em que eu adoeço, fico doente por algum motivo, eu consigo finalmente ter a atenção da minha mãe. Boa tarde, querida. Pode ser que essa seja uma tendência que eu comece a ter de forma inconsciente, ok? Não é intencional, porque nós não conseguimos ativar conscientemente nossas células para a saúde ou para a doença. Nós podemos trazer pensamentos, podemos trazer afirmações, podemos nos conectar com elementos relacionados à saúde, mas chegar ao ponto de nós desenvolvermos uma alergia, uma gripe, um resfriado, uma pneumonia, já é um controle consciente muito forte, mas inconscientemente nós fazemos isso. Nós podemos criar essas doenças
que trazem para nós algum tipo de benefício, porque eu vou ter finalmente a atenção de pessoas que são importantes para mim. Ao mesmo tempo, na forma como as coisas são, como as relações acontecem e na forma como as coisas são na nossa vida, enquanto nós somos crianças e não temos como nos defender, nós vamos criando resistências em relação a como elas se apresentam para nós. Então, numa família em que existe um abuso muito grande, às vezes pessoas mais agressivas, violência, troca de palavras duras entre as pessoas, pouca amorosidade, pode ser que a nossa resistência a esse lugar, a essa casa, a esse ambiente, a nossa resistência a essa realidade faz com que a gente crie em nossas células, desenvolva, ativemos nas nossas células algumas doenças. E é muito interessante quando nós pensamos na questão psicossomática, é que essas resistências, elas têm uma relação do lado direito e do lado esquerdo do corpo. Quando nós pensamos do lado direito, de questões que se apresentam para nós, do lado direito, às vezes topadas, batidas, machucados, braço quebrado, pulmão direito com problema, órgãos que ficam do lado direito, isso significa resistência às pessoas que são a nossa autoridade, que são autoridade na nossa vida, que são importantes para nós e que são mulheres. E o lado esquerdo é o caso da resistência para a autoridade, pessoas que são importantes para nós e que são homens. Então, nós vamos crescendo, nos relacionando com homens e mulheres, nós vamos nos relacionando com as pessoas e vendo como que elas se relacionam conosco, como que elas lidam conosco, o que que elas falam da gente, como que a gente faz para ter a atenção delas, como que a gente faz para sermos amados por elas, o que que acontece quando nós erramos, quando nós acertamos, o que que acontece quando nós nos sentimos tristes, quando nós nos sentimos desamparados, como que eles cuidam de nós. E tudo isso vai gerando uma resistência inconsciente ao que está acontecendo. E essa resistência tem como a gente traduzir isso através do estudo da leitura corporal, da leitura das doenças no corpo. Então são vários autores que trazem aí ferramentas para que a gente possa compreender que resistências são essas. O que é que aconteceu, onde que eu posso perceber aí que acontecia na minha vida, que acontecia na minha realidade e que hoje se manifesta para mim, não mais através de uma dor, de um medo, mas através da doença. Então, a doença, ela é uma linguagem do nosso corpo, uma linguagem de expressão do nosso corpo. Ele está nos expressando algo, ele está nos mostrando algo. E até pensando um pouco nesse tema, na quinta-feira nós vamos fazer o Caldeirão de Luz, que não foi feito na segunda, eu e a Ananda Carvalho, e nós vamos falar da saúde dos pés. Às vezes a gente não dá valor para esses pés, nós não damos importância para eles, nós cuidamos pouco deles, mas eles são muito importantes e trazem uma energia muito grande, muito forte dos caminhos que nós tomamos, das decisões que nós tomamos, além de serem o grande diferencial da humanidade. Nós só conseguimos ficar de pé, eretos como ficamos, por causa dos pés. E quando eles não são cuidados ou quando eles apresentam questões, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como que a gente pode cuidar dessa saúde desses pés. Então, por quê? Porque cada parte do nosso corpo que apresenta alguma questão está expressando para nós, está contando para nós algo que nós resistimos, e quando se relaciona a alguma coisa de algum lado, resistimos ao feminino ou ao masculino, às mulheres ou aos homens. Então, preste atenção. Alguém tem alguma questão aí de algum lado? Ah, eu sempre machuco o pé esquerdo. Ah, eu tenho um problema em algum órgão que fica do lado esquerdo. Conta aí para nós, para a gente poder fazer também
entender esses processos de limpeza. Mas é isso. A minha sugestão é sempre busquem, sempre procurem se informar a respeito de que energia se refere àquele lugar onde você está apresentando alguma dor, onde você está apresentando algum tipo de problema de desequilíbrio da saúde, onde você está apresentando alguma doença. Preste atenção nas doenças que estão se repetindo na sua vida. Eu sou alérgica a determinada coisa e sempre que tem tal coisa eu tenho alergia. É uma conversa que o seu corpo está tendo com você, que o seu inconsciente está tendo com você, para mostrar para você que existem questões que não foram resolvidas na sua vida, que tem questões que você vem trazendo, tem questões que você carrega aí da sua vida e que estão se manifestando através dessa ativação dessa resistência nas células para a saúde. É como se elas fossem essa resistência a estar equilibrado, resistir ao equilíbrio. Eu não vou conseguir falar exatamente para vocês todas as questões, mas a questão do terçol, lado direito ou lado esquerdo? Vamos lá, vamos ver qual que é o lado. Estou com fascite e esporão no calcanhar de Aquiles do pé esquerdo. Então, pé esquerdo, o lado esquerdo tem sempre relação com a energia do masculino, de resistências em relação ao masculino da sua vida. Alguma autoridade, tem que pensar na questão do pai, tem que pensar na questão dos avós, avô paterno, avô materna. Então, é preciso observar esse lado esquerdo, que é a questão do masculino, tá? E a questão do pé, a gente vai falar sobre o pé na quinta-feira, tá, Rita? Então, eu convido você a participar do encontro que vai acontecer às 15 horas, porque aí a gente vai entrar com mais detalhes a respeito do pé e posso trazer para você a questão do esporão, que é algo muito dolorido, muito doído, e que não só buscar emoção para tentar melhorar, mas a atividade física também é essencial para a melhora do esporão, por mais esquisito que isso possa parecer, uma vez que o esporão muitas vezes não permite nem que a gente coloque o pé no chão. Mas é importante de alguma forma começar a fazer alguma atividade, na água, por exemplo, caminhar na piscina, para que você comece a liberar essa energia que fica acumulada no esporão. E esquerdo é relacionado ao masculino. Deixa eu ver se vai responder a questão do terçol, né? Eu sempre machuco o pé esquerdo, quebrei grave em 2018, fiz cirurgia, esse ano bati o dedinho desse pé, meu pulso esquerdo surgiu um cisto sinovial persistente, tudo do lado esquerdo. Então, tá na hora de pensar qual é a resistência que eu tenho com o masculino, que é autoridade na minha vida. E se essa resistência, o que ela significa realmente, né? Como que ela apareceu, no sentido assim, de quais foram as minhas experiências com o masculino, como que foi quando o masculino tinha autoridade na minha vida. Então, fazer essas avaliações. A pressão alta tem uma questão esquerdo, masculino, direito, feminino, exatamente, tá? Uma coisa importante que eu vou falar antes de responder vocês aqui a respeito do terçol e da pressão, é que em alguns autores, para alguns autores, o direito é o masculino e o esquerdo é o feminino. Por quê? Porque a gente sabe que o lado direito do cérebro, ele atua no lado esquerdo do corpo. E nós sabemos que o lado esquerdo do cérebro atua do lado direito do corpo. Mas na ciência antiga chinesa, existia, então esse processo de cruzamento das energias, só que elas descem e elas sobem numa espiral de energia da nossa coluna, portanto, voltando para o mesmo lado. Então, se vocês encontrarem autores que falam que o direito é masculino e o esquerdo é feminino, é porque eles não consideram
nem a medicina ancestral chinesa e nem a medicina ancestral egípcia, que é a minha fonte, tá? A minha referência são essas duas medicinas e a forma como a linguagem do corpo se expressa a partir desse entendimento de eu cruzo, mas eu desço e retorno em espiral para o mesmo lado. Portanto, em termos energéticos, o lado direito é o lado que vai ser o lado do feminino. Ok, tá claro, das energias que referentes ao feminino, tá? Pressão. Pressão muito alta tem relação a uma resistência à vida, tá? Então, o que é isso? É o organismo buscando manifestar tanto uma pressão por coisas que acontecem na vida, né? No sentido de você se sentir pressionada e de resistir a essas situações. Então, a questão da pressão alta precisa trabalhar muito com a aceitação daquilo que está presente na nossa vida, naquilo que é fato e não somente no agora, mas também no passado, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês estão colocando aqui. Esquerdo, joelho, ombro direito e mão. Não entendi. É esquerdo, joelho, joelho esquerdo, ombro direito e mão direita? É isso? O masculino é só de antepassados? Não. O masculino é também de referências a autoridades agora nessa vida, tá? Quase sempre o terçol aparece no lado direito. Então, quando a gente fala de terçol, nós estamos falando de uma energia que nos impede, de alguma forma, de enxergar, de ver, de ter clareza daquilo que nós estamos vendo, uma vez que ele interfere na nossa visão. Então, existe aí talvez uma interferência de energia na relação com pessoas que são mulheres, autoridades femininas na sua vida, e essa dificuldade para enxergar essas relações, essa interferência, aquilo que elas fazem, que talvez tenha uma questão de aceitação também. Então, o lado direito tem relação com o feminino, tá? E terçol, qualquer coisa no nosso olho, conjuntivite, tem relação com enxergar, ver. Não quero ver essa situação, não quero enxergar isso que se passa na minha vida, tá? Então, joelho esquerdo. Joelho, ele é uma base de sustentação da nossa vida e permite a questão da rotação, né? É quando você está... quando você se sente mais capaz de... Não é leve que eu quero dizer, não, mas você é mais flexível quando os seus joelhos estão bons, quando eles não estão travados. Problemas do joelho, gente, geram travamento de forma que a pessoa não se mexe, ela não consegue se mexer. Então, se você tem questões do joelho esquerdo, nós estamos falando de autoridade masculina. E quando a gente fala de joelho, nós estamos falando de questões relacionadas a esse movimento da vida. Tá falando de travar nesse movimento da vida devido a essas energias que podem estar aí se expressando para você dessa forma, tá? Aqui eu não vou saber com detalhes quais são as questões que vocês estão vivenciando, é só mais ou menos a partir do que vocês estão apresentando. O ombro também tem a ver com esse movimento, né? Com aquilo que permite para nós uma flexibilidade no movimento de braço. Então, a gente também, mais uma vez, está falando dessa não flexibilidade, tem uma rigidez, uma dureza nos movimentos que são necessários para a vida. No caso do joelho, mais grave ainda, porque nós estamos falando de um movimento para ir para frente e que trava mesmo. E no caso do ombro direito e mão direita, você é destra ou canhota, porque também pode ser aí um impedimento para seguir com a sua vida. Problema com o filho não alteraria? Ah, entendi agora a sua pergunta, Gissinha. Sim, o problema com os filhos... Não, na verdade, quando a gente fala da questão do masculino, nós estamos falando de masculinos que representam a autoridade na sua vida. Uma preocupação com o filho pode até gerar uma questão de saúde também. Pode ser que venha algumas questões de saúde, mas normalmente elas estão relacionadas com autoridades, pessoas que são importantes,
que pode ser o pai, pode ser o avô, mas pode ser o chefe, pode ser o marido, pode ser o ex-marido. Então, são autoridades, tá? Duas muito próximas, sim. Mas elas estão baixas, né? Elas não estão altas. Pressão baixa é falta de energia para viver, tá? É necessário mais pressão aí para poder ter movimento nessa vida. Achei que fosse pressão alta. Pois então, sobre o masculino, pode estar relacionado a relacionamentos que não deram certo? Pode. Se essa figura que foi um relacionamento que você teve, representou uma autoridade para você de alguma forma, mandava em você de algum jeito, foi importante para você de alguma forma, sim. Tem como rever diabetes e depressão passada de gerações anteriores? Olha, Rita, eu vou falar o que eu penso, tá? Conjuntivite me parece como ter sol, sim, exatamente. Em relação a diabetes, depressão, todas essas doenças que a gente fala assim, é genética, pressão alta, problema cardíaco, tudo nós temos. Essa é uma questão que eu sempre falo na nossa jornada da saúde. Nós temos tendências a tudo, porque nós carregamos aí uma carga genética dos nossos antepassados que tiveram de tudo. Então, possibilidades de manifestar na nossa vida existe de tudo. A questão é o ambiente, no que eu disse antes. Não somente o ambiente físico, mas a energia do ambiente, das relações que se desenvolvem, daquilo que se faz presente na nossa vida, de como que as relações acontecem, de como que as pessoas interagem, de como que a gente resiste ou aceita isso. Então, na minha cabeça, no meu entendimento, todas as doenças, elas são reversíveis, tem como reverter todas, porque é uma questão de trabalhar realmente a nossa cabeça, trabalhar a nossa aceitação, trabalhar as nossas relações, trabalhar a relação que nós estabelecemos com a gente mesmo, trabalhar com aquilo que nós podemos fazer em relação ao nosso corpo, ao cuidado com a gente mesmo, a priorizar a nós mesmos, colocarmos em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos como nós cuidaríamos de alguém muito importante para nós, de estarmos leves nas questões que nós temos, porque todos nós enfrentamos problemas, todos nós temos situações que são difíceis, todos nós temos desafios nessa vida, porque isso faz parte da vida. Mas como que eu lido com isso é que vai gerar essa resistência ou não. Deixa eu ver o que mais aqui. Fale sobre os orbes em fotos, estão aparecendo nas minhas. Os orbes em fotos, como assim, Dani? Me fala direitinho que eu não estou entendendo essas luzes que aparecem ao nosso redor, que estão aparecendo nas suas fotos, é isso? Entendeu? Então. Dor de cabeça. Dor de cabeça, eu acabei de aprender uma técnica que pode ser um pouquinho diferente aí. Mas o que é a dor de cabeça? Ela é uma inflamação. A gente sabe que o cérebro não sente dor, né? Quando a gente fala dor de cabeça, não é o cérebro que está doendo, porque os médicos fazem até cirurgia cerebral, assim, com o paciente acordado, sem dar anestesia, porque ele não sente dor. O que dói é a membrana que fica ao redor do cérebro e também outras partes da nossa cabeça que podem estar relacionadas à tensão. Uma das formas que a gente tem para aliviar alguma inflamação, né? Porque você tensionou demais, se preocupou demais, aí essa membrana inflama. Uma das formas que a gente tem de fazer isso é com uma pitadinha de sal marinho ou sal do Himalaia, tá? Não esse sal de cozinha que possui somente o iodo agora eu esqueci o outro, mas não serve para nada. O sal do Himalaia e o sal marinho são sais que possuem outros minerais que são muito facilitadores da desinflamação. Inclusive, gente, pé inchado, corpo inchado, eu recomendo para vocês usarem. Eu queria ver se meu sal tá aqui. Tá, aqui, olha. Esse aqui é o meu sal marinho, ó. Eu guardo nesse vidrinho. Então, se eu começo a ficar muito tempo sentada, eu ponho uma pitadinha, coloco na boca e vou bebendo água aos poucos. A gente não deve beber água tudo de uma vez. Porque quando a gente está com alguma inflamação ou inchado, significa que, no caso do inchaço, os rins não estão funcionando direito,
né? No caso desse lugar que está inflamado, provavelmente existe uma desidratação, só que a gente não hidrata, não incha a célula de uma vez de água, não incha o rim de uma vez de água. Então a gente vem com esses minerais que estão nesse tipo de sal, você põe essa pitadinha na boca e você vai bebendo aos pouquinhos água, vai tomando aos poucos. Eles falam assim, beba água igual cachorro. Não sei se vocês têm cachorro, mas se vocês já viram cachorro bebendo água, ele vai lá, dá umas lambidas e para. Ele não fica lá até a água acabar. Mesmo que ele esteja com muita sede, ele bebe ali, mas ele para. Mesma coisa a gente deve fazer também. Vá bebendo para dor de cabeça aos poucos essa água, tá? Em relação à obesidade, esse é um tema em que eu vou até falar mais sobre ele na minha jornada da saúde aí com o pessoal. Na questão da obesidade, gente, são várias questões que podem estar aparecendo aí para nós. Desde uma questão de hábitos, desde criança, de ser tratado como criança demais, ser muito infantilizado. Então eu não preciso fazer movimentos muito grandes, eu não preciso usar da minha energia porque alguém faz por mim. Então a gente cria esses hábitos que são hábitos de preguiça, mais preguiça, será que não vão fazer para mim? Os outros aqui têm que fazer. Eu não quero esse movimento, não quero fazer esse movimento. Então isso pode gerar obesidade depois, porque a gente ainda tem essas manias, esses hábitos infantis. Outra questão relacionada à obesidade é a vários traumas que a gente pode estar passando aí, quando eu falo trauma, não necessariamente são coisas grandiosas, problemas graves. Às vezes a gente vem de uma família super amorosa, super bacana, mas a gente passa por um trauma que nos marca profundamente. Às vezes uma situação assim de um pai que nos esqueceu na escola, aquilo nos marca e a gente começa a comer como uma forma de lidar com aquela ansiedade, uma vez que a gente não sabe como fazer com aquilo. Então pode ser também esses marcos assim de situações vivenciadas em que a comida veio para satisfazer uma dor, veio para poder acalmar, acalentar, e a gente cria o hábito de usar a comida para isso. Uma outra questão que pode ser a respeito da obesidade é de ser aquela pessoa que quer resolver o problema de todo mundo. As pessoas que querem resolver o problema de todo mundo, que são extremamente empatas, que têm uma empatia muito grande e que não conseguem não ver a dor do outro, gente, isso pode gerar obesidade, porque eu fico comendo os problemas das outras pessoas. Porque muitas vezes o problema do outro precisa ser resolvido por ele. E ao invés de nós entregarmos esse problema de volta, a gente assume para nós. Então isso também pode ser um caso para obesidade, é importante avaliar, tá? Naná, eu não tenho autoridades masculinas na minha vida. Pai falecido, divorciada, chefe mulher. Será que esse não seria o problema? Será que a ausência não dói? Não sei, é uma pergunta que eu te faço. Doenças de pele, escabiose, Asperger, eu não sei falar isso não, herpes zoster, carga pessoal pesada, profissional e pesada, muito estresse. Então, né, você já tá vendo que a questão, a pele, ela é a nossa forma de contato direto com o mundo. Através da nossa pele que a gente se relaciona com as pessoas, que a gente é abraçado, que a gente é cuidado, que a gente deita na cama e tem aquela sensação de conforto. É através da nossa pele que a gente sente o quente, o frio. É através da nossa pele que todos os nossos órgãos estão protegidos. É ela que faz essa proteção. Então, quando a carga pessoal, a carga profissional e pessoal ficam pesadas demais, essa pele ela vai se manifestar. Ela vai expressar essa pressão toda. E no caso da herpes, ela tem uma questão muito forte relacionada a como que você está forte, a sua imunidade está forte, né? Como que você está se cuidando na alimentação, como que você está se cuidando na sua forma de
cuidar do seu corpo, nos seus pensamentos. Então, Flávio, no seu caso, você já tem a resposta. Muito estresse é que está gerando todas essas questões aí. E um estresse provavelmente inesperado, né? Porque às vezes a gente tem uma expectativa de uma coisa e acontece algo completamente diferente. Então esse estresse vem também dessa surpresa. Tem que encontrar uma forma de respirar. Aí eu vou ensinar no final agora para todos um processo que pode ser feito, né, para as pessoas, para que não vai dar para poder a gente tratar todos os casos, fazer meditação para tudo, mas dá para a gente poder fazer um exercício específico em todos os casos para a gente olhar para a nossa saúde. São luzes em círculos ou elipses verdes, no meu caso, ali que essa cor pode ser relacionada à saúde. O verde tem bem relação com a saúde, né? Quando a gente pensa no arcanjo Rafael, que é um arcanjo relacionado à saúde, ele é da cor verde esmeralda. Nas ferramentas do Ho'oponopono a gente tem a cor verde esmeralda também, que é relacionada para a saúde. Então, pode estar mostrando para você alguma questão, alguma indicação de algo que precisa ser olhado, ou uma indicação de que está tudo bem. Eu realmente não conheço bem sobre os orbes. Sou hipertensa, esse sal não faz mal? Rita, então, esse sal, ele traz vários minerais e você não vai ficar comendo ele, entendeu? É uma pitadinha que você coloca na língua e vai bebendo água. A questão é a forma como ele auxilia as células na absorção da água e dos minerais que estão presentes no sal. Mas eu já digo uma coisa, se vai ter resistência, já não tome, porque tudo que nós temos resistência normalmente nos faz mal, que é justamente a questão da saúde que eu tô falando com vocês aqui hoje, tá? Tá claro? Foi o mesmo insight que me veio. Quem sabe é a falta do masculino. Pois é, foi o que me veio na hora, né? Gratidão, Laisa querida. O reiki também traz a cor verde. Sim, muito bem. E nós temos o chakra cardíaco também, né? Que também é da cor verde. Perfeito agora, fez muito sentido. O arcanjo Rafael, essa era a resposta. Grata, que bom. Então, queridos, muita gratidão pela presença de vocês aqui hoje. E para finalizar, quero trazer para vocês aí uma respiração, tá? Que é a respiração Ra, para que vocês possam utilizar, principalmente nos momentos em que vocês sentem que há muita resistência na vida de vocês. Há muito estresse, há muito pensamento negativo. As coisas estão acontecendo de uma forma muito inesperada e esse acontecer está sendo tão pesado, né? Tá pesado demais. Então vamos lá. A respiração Ra que eu ensino, ela pode ter 4 tempos, 7 tempos, 9, 10 ou 11. Mas eu vou ensinar para vocês aqui a respiração Ra em 4, tá? Então, tem muita gente que me conhece aí, né? Então já sabe que eu faço essa respiração. Gratidão, Bibi. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunta, podem mandar também no privado, tá? Não é a minha área, eu não sou especialista na questão dessa leitura do corpo, mas eu tenho estudado muito isso para a jornada da saúde, tenho buscado muito essas informações, justamente para a gente poder começar a identificar as energias emocionais que já tem relação com o Ho'oponopono, porque aí nós estamos falando de criança interior, e essas expressões que essas energias têm no nosso corpo através dos desequilíbrios na nossa saúde, tá? Então vamos ao Ho'oponopono para nos auxiliar. Vamos para a respiração e depois eu vou para as cores, que também é uma ferramenta ótima para isso. Gratidão, Vera, querida. A respiração Ra em 4 tempos. Tá passando por um estresse muito grande, tá muito desequilibrado, as coisas não estão acontecendo como você gostaria, tem um susto após o outro. Perdão. Tá bom, querida? Para um pouquinho. Inspira contando até 4. Segura contando até 4. Expira contando até 4. E segura contando até 4, 4 vezes. Então vamos lá. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4.
Inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, expira, 1, 2, 3, 4, segura, sem respirar nem nada, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, expira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes, faz esse exercício, já traz um equilíbrio, você já se conecta à sua criança, já fica melhor e, de preferência, beba água azul solar. E aí eu vou falar com vocês uma coisa. Água azul... Parei, voltei, estão me ouvindo? Estão me escutando? Água azul solar eu uso até para passar em machucado, tá? Então, por exemplo, no caso da herpes, vai lavar, não sei como é que pode ser lavado ali, lava com essa água azul solar, que é uma água que você prepara, vou mostrar para vocês, com uma garrafa de vidro, tá? Tá ótimo, queridos, gratidão. Água de vidro azul, qualquer azul serve, tá? A tampa tem que ser uma rolha, um tecido, não pode ser de metal nem de plástico. Você coloca um pouquinho de água da torneira, só um pouquinho dessa água da torneira, preenche o restante com água filtrada e deixa no sol por 45 minutos, 1h30. Esquece a garrafa lá fora no sol, não tem problema. Depois você pega essa água, você pode pôr na geladeira e você pode multiplicar essa água, colocá-la em vários outros recipientes. E aí você faz essa multiplicação em qualquer recipiente. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui já é uma garrafinha de água que eu levo comigo para poder tomar na rua e tudo mais. E ela leva um pouquinho de água azul solar e ela é verde de plástico. Não tem problema, tá? Porque a preparação foi feita nessa aqui, ok? Então, prepara essa água e vocês podem beber dela, podem usá-la para poder lavar roupa, para tomar banho, que mistura um pouquinho ali com uma água para fazer às vezes um banho de ervas, aí você joga um pouco dessa água e para dar para os pets, para as pessoas da casa e tudo mais. E para finalizar, as cores azul índigo, verde esmeralda, azul gelo e branco. Sendo que essas cores, principalmente a verde esmeralda e azul gelo, são cores muito poderosas de limpeza e purificação. Então, a azul índigo é essa aqui, né? Esse azul escuro. A verde esmeralda, que é esse verde brilhante. A azul gelo, que é a cor das nossas geleiras. E a branca, que finaliza todos os processos. Isso é uma outra coisa que a gente pode fazer. Nos imaginar tomando banho nessas cores. Entra pro chuveiro, imagina que a água tá saindo lá da cor azul índigo, tá saindo da cor verde esmeralda, tá saindo da cor azul gelo, tá saindo da cor branca. Então, é uma forma que também nós temos de receber essas energias de purificação dessas memórias celulares antigas, dos nossos antepassados, de outras existências, para quem acredita, através dessa limpeza energética das cores. Tá ok? Gratidão, Flávio. Gratidão, Elizabeth. Todo mundo aprendeu a respiração raia, como fazer a água azul solar? E a fazer uso das cores? Tá tranquilo? Então, o Ho'oponopono, gente, quando nós falamos de saúde, pensem sobre isso. Nós não estamos falando sobre questões do corpo. Nós estamos falando de questões emocionais, de resistências psicológicas, de questões que nós levamos da nossa vida aí, que nós trazemos e que vai se comunicando conosco, vai mostrando para nós através das questões do corpo, ok? Que bom, eu sou equilíbrio, que bom, gratidão. Essa do banho me ajuda muito, faço desde que a Letícia ensinou uns meses atrás, é excelente, gratidão, que bom. Gratidão, Ana Cris, eu que agradeço. Então, lembrem-se disso e busquem, né, essas informações. Tem informações na internet, tem autores que trabalham diretamente com isso. E uma vez que vocês descobrirem, comecem a trazer essas situações, essas questões, essas pessoas
para a mente de vocês, mas num lugar de perdão, de equilíbrio, de leveza, de tranquilidade, de aceitação. Aceito a minha vida, aceito as minhas escolhas, aceito os meus erros, arco com as consequências deles, faço o que for possível para lidar com cada um deles e limpo, lavo, deixo que o Divino Criador leve todas essas energias que eu ainda carrego da minha vida. Então é esse o processo que eu convido vocês aí a fazer do Ho'oponopono relacionado à saúde. Espero ter ajudado, trazido uma contribuição para vocês. E amanhã nós voltamos às 15 horas, novamente, com Chá com Ho'oponopono. Dessa vez para a gente falar sobre Ho'oponopono e amizades, relacionamentos. É algo que eu tenho apresentado muito aqui, como é importante nós fazermos boas escolhas das pessoas que estão na nossa vida. É essencial nós termos pessoas na nossa vida que são positivas, que nos colocam para frente, que estão do nosso lado, que nos apoiam, que nos deixam mais fortes, tá? Então, mudou o horário, passou para tarde, tá, Célia? Exatamente, é um novo horário. Então, nós estamos agora às 15 horas, terça, quarta, quinta-feira vai ser o Caldeirão de Luz, com o tema dos pés, que eu faço convite para que vocês venham, para que vocês entendam o quanto os pés são importantes para a nossa vida. E na sexta-feira eu devo fazer também mais um Caldeirão de Luz aí, para a gente poder trazer informações, já que na quinta eu não vou fazer, porque na segunda eu não tive o Caldeirão, porque o Caldeirão é segunda-feira às 15 horas. E hoje, só para lembrar, 19h30 tem live com a Wandra Chose, para a gente poder falar de propósito. A gente vai ter mais uma convidada no nosso encontro de hoje. E na quinta-feira nós temos um encontro também às 10 horas da manhã para purificação de memórias com os nossos filhos, das memórias que compartilhamos com os filhos, sobrinhos, enteados, etc. E na sexta-feira às 8h30, meditação de purificação de memórias, meditação mesmo com o Ho'oponopono. Então essa é a nossa programação dessa semana. Eu espero ter vocês aí comigo. Muita gratidão pela presença de vocês hoje e até o próximo encontro. Mahalo, aloha, tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, gratidão.